Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Eu, seu anfitrião, sou o Karim Férias, como vocês já devem saber. E olha, verifique aí se você está inscrito no canal, hein? Nossa plataforma principal é o YouTube. E no YouTube tem lá inscrever-se. Tipo você ler inscrever-se é porque você não está inscrito. Aí você vai lá e clica ali, você vai estar inscrito. Talvez tenha que fazer um cadastrinho às vezes, mas é coisa de 2, 3 minutos. Para vocês não custa nada e para nós ajuda muito. Então eu recebendo pessoas sensacionais, cada um com sua história de vida totalmente diferente, mas todos com histórias inspiracionais, motivacionais, que vão fazer você acreditar que tudo é possível, porque eu realmente acredito nisso. Então hoje eu vou receber uma pessoa também que fez uma mudança de carreira, Ana Maria Carvalho. Olá, Head da Hirsch Capital. Hirsch Capital, Head de Investimento em Obras de Arte. Legal. Karim, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui depois que a gente desmarcou várias vezes. Verdade. Obrigada a todo mundo que está assistindo, né, a audiência do podcast. Eu assisto sempre o teu podcast. Eu gosto muito que tem muito conteúdo sobre arte, né? Muitos entrevistados de arte. Então, sobre arte, sobre vida, sobre motivação, sobre mudança. E eu sei que você teve uma mudança de carreira, porque você era jornalista de formação. Me conta como é que foi isso, Ana. Então, minha formação original é jornalista, né? Eu sou jornalista de formação e aí fiz uma virada na carreira para assessoria de comunicação, que na época eu morava em Santa Catarina e... Você é de lá, de Santa Catarina? Sou de Santa Catarina. É uma cidade bem pequena, as pessoas... poucas pessoas conhecem. Chama Jaguaruna, é uma cidade super pequena. É perto de qual? Fica perto de Criciúma, Laguna. Sei. E originalmente eu nasci em Porto Alegre. Só que eu fui pra lá muito jovem, assim, com 3 anos de idade. Então eu digo que eu sou catarinense, eu sou de Santa Catarina. Tanto que eu não tenho nem sotaque, né, de gaúcha. Não tem. Mas aí você veio pra São Paulo? Eu tô em São Paulo, vai fazer 6 anos agora. Então você se formou, você fez essa parte inicial lá? Eu me formei lá, né, e na região sul de Santa Catarina, e morei em Florianópolis, depois morei no Rio de Janeiro, morei 5 anos no Rio de Janeiro, e agora estou em São Paulo. Mas tudo isso pelo trabalho? Trabalho, relacionamento, mudar a opção de vida. E aí você falou, você era jornalista e aí você foi para a área de comunicação, de assessoria? Fui fazer assessoria de comunicação porque na época a carreira de jornalismo estava passando por uma mudança, né? Tava entrando no mundo digital, a profissão do jornalista de TV já não era mais aquela posição, assim, interessante, assim, né? A TV perdeu muito nos últimos anos, né? Muito. Então, nessa migração pro digital, muitos dos jornalistas da minha geração acabaram indo fazer assessoria de comunicação, que é o marketing digital, assessoria de imprensa, gestão de comunicação, gestão de crise e jornalismo online, né? Fazer toda a comunicação corporativa para empresas. Então, muita gente foi para esse lado, né? Muita gente da comunicação teve que migrar de carreira. E aí eu fui trabalhar com essa área da comunicação. Aí depois eu decidi fazer psicanálise com gestão de comunicação. Você fazia o que exatamente? Comunicação para empresas, assim, criar um site, assessoria de imprensa, Você trabalhava numa empresa maior que prestava assessorias? Não, prestava serviço como autônoma. Não, você prestava serviço direto para as empresas. Entendi. E aí, de lá, você foi... Aí eu fui estudar psicanálise. Por quê? Uma virada, assim. Então, porque pra eu achei genial isso. Pra mim foi muito importante, assim, a minha vida antes de fazer psicanálise, né? Eu ter um analista. E depois, ela mudou completamente, assim. Pra mim, aquilo foi uma virada, né? Porque a psicanálise, ela é capaz de fazer mudanças radicais. Que legal. Na sua vida, na sua condução, nas suas escolhas, né? Pra quem tiver aberto, né? E aquilo foi fascinante pra mim. E aí eu decidi, eu quero estudar psicanálise, eu quero ser psicanalista. Pra mim era um desafio, assim, né? A literatura da psicanálise, por exemplo, ela é muito difícil. Eu ler Lacan. Muito difícil. Lacan é muito difícil de ler. Lacan, e ele tem um conjunto enorme de livros. Freud ainda tem algumas... O Mal-Estar na Civilização ainda é mais fácil de ler, né? O Livro dos Sonhos. Agora, o Lacan é muito difícil. Ele não é um escritor gentil com os leitores, né? E eu queria estudar Lacan. Aí eu entrei para a Escola Brasileira de Psicanálise, e lá a gente estudou bastante. E aí eu queria ser psicanalista, mas depois a profissão de psicanálise não... É muito hermética, né? Você fica muito fechado ali, né? Você conversa ali com seus pacientes, é um universo meio fechado, assim.
Você não... A maioria dos psicanalistas são mais... Agora, com as redes sociais, tem muitos psicanalistas se utilizando das redes sociais, mas na época, o Instagram não era tão importante assim. E os psicanalistas, eles tinham uma relação muito, assim, não tinha rede social, sabe? Não tinha essa coisa do WhatsApp. Era muito fechado. E aí, eu até comecei... Até porque não pode ter muito contato, né, com o... eu lembro quando eu vi a minha psicanalista pela primeira vez fora do consultório, era uma coisa assim meio que impactante, sabe? E só que agora as coisas mudaram. Ela tem vida, né? No teatro, ela tem vida fora do consultório. Tem vida, então você cria toda uma fantasia com o psicanalista, né? E aí eu olhei para esse universo e para mim, como execução de profissão, não funcionou. Assim, tipo, não funcionou. Eu até comecei, né, no Rio de Janeiro, atendia numa comunidade, mas não deu. Aí eu comecei a fazer assessoria de comunicação para arte, né, para galerias de arte, para vernissagens, produzindo vídeos, foto, texto, assessoria de imprensa. Como você entrou nisso? É uma coisa que você gosta, você ama? Eu sempre gostei. E aí você resolveu juntar. Sempre gostei. Aí você foi focando para aí. Fui focando nesse sentido. Que legal, né? E aí? E aí tudo que você começa a plantar começa a nascer também, né? Verdade. Claro que a gente tem que plantar, às vezes, muitas sementes pra gente nascer colher 2, 3. os frutos, né? Você sabe disso. Mas foi muito legal a forma como a coisa foi acontecendo, porque eu gostava muito de fazer isso, né? Então, de produzir catálogo de obra de arte, vídeo, texto, né? Peguei um pouco da migração ali das galerias para o site, né? Para as redes sociais, para a produção de e-commerce. Então, eu gostei muito, assim, peguei essa transição, né? Foi nesse momento que eu vim para São Paulo. Então, do Rio eu vim para São Paulo. No Rio, você veio para São Paulo com essa... São Paulo. Nossa, e você foi mudando e você foi entrando e você foi conquistando tudo que você se propôs. Assim, nada é fácil, né? Nada é fácil. Assim, você bate em 10 portas para abrir uma, sabe? Agora, então a gente vai bater em 100 portas para abrir 10. Essa é um mote que eu gosto. Maravilhoso, que legal, que legal. E aí, e aí já foi para Hearst, depois desse foi... Como é que foi? Eu conheci a operação de investimento em obras de arte da Hearst e gostei muito porque... Aí eles já tinham. Na época eu estava fazendo um curso da Sotheby's de mercado de arte, como negócio, como ativo financeiro. E aí eu comecei a ver essa operação, que já funcionava, ela começou em 2021, e gostei muito. Então aí me aproximei da Hearst, conheci o pessoal, conheci a pessoa que estava anterior a mim, né, nessa posição. E aí sempre trocava ideia com eles. Aí quando ele saiu, eu fui ocupar esse lugar. Quando ele saiu, eles te chamaram, você estava antenada? Fui convidada para participar, né? Que legal demais. E quanto tempo faz isso? Isso foi em 2022, faz 2 anos e alguma coisa. 2 anos e pouquinho. E aí você está lá juntando isso? Estamos lá fazendo isso. Algo muito novo, né? Muito diferente para o Brasil. Agora, é uma tese que funciona nas grandes capitais onde tem mercado financeiro bem desenvolvido, né? Como é o caso de Nova York, Londres, agora na Ásia também, Singapura, né? E São Paulo tá aí, né? São Paulo é o grande centro financeiro do sul, né? Global. Então, a gente tá numa posição que a gente pode desenvolver essa operação para investimento aqui. Claro que numa proporção muito menor, né? Claro. Então, a gente também está experimentando algumas coisas em relação ao mercado internacional, que a gente ainda falta tatear em termos de comprar e vender obra lá fora, em termos de abrir para captar investidores lá fora também. Então, mas aqui a gente está conseguindo constituir assim, e consolidar a operação de investimento em obras de arte dentro da plataforma de ativo real e alternativo, né? Basicamente, são fundos? Me explica aí, eu sou... Porque a maioria das pessoas... é o fundo da Hearst, assim, as pessoas falam... Porque dá para olhar para a gente como um fundo de investimento, mas não é. A gente é uma plataforma de operação de investimentos alternativos. Até há pouco tempo atrás, todo o investimento alternativo era aquele que não estava na CVM, né? Na Comissão de Valores Imobiliários. Agora, a maioria das operações da Hearst Capital já são certificados de recebíveis. A gente já submete as emissões
licitações para a CVM. A operação de investimento em obras de arte ainda não. Então, ainda é um investimento privado. Assim, a gente convida escritórios de investimentos, family office, investidores já da Hearst Capital para participar dessa operação e a gente ainda está construindo ela para ser um certificado de recebível e futuramente um fundo de investimento. Porque, assim, são várias obras de arte, são lotes, como é que funciona isso? A gente funciona por operações, né? Então, assim, eu não posso comunicar uma obra de uma operação com outra. A gente monta acervos, né? Tem o acervo de um artista, aqueles investidores investem naquele artista, aí capta o valor total daquele acervo. Aí pronto, ele fica lá, eu começo a vender as obras um ano depois. A partir de 4, 5 meses a gente já começa a vender. E tem o prazo de até de 2 a 3 anos para liquidar essa operação. Mas, por exemplo, eu não posso, se surgir um comprador de uma obra, de uma operação que eu acabei de abrir, por exemplo, agora, e tem outra inicial lá já em prazo de vender e eu tenho para vender essa, eu não comunico esse capital dessa operação com outra. A gente não comunica. E a gente tem, para ter um fundo de investimento hoje, tem um custo alto, né? E a gente ainda está construindo a parte de compra, os canais de compra, os canais de venda, né? Arte, a gente aprende a comprar e vender um artista, não é como... Eu não posso multiplicar isso por 1000. Não é que nem assim, eu aprendi a comprar e vender soja. Ou eu aprendi a comprar e investir em imóveis, comprar e vender em imóveis. Você pode escalar isso. A obra de arte a gente não consegue escalar. Porque cada artista tem um mercado, tem um instituto que faz a validação dessas obras, que funciona de uma forma completamente diferente um do outro. É uma galeria que trabalha com esse artista, que trabalha completamente diferente de outra galeria. O mercado desse artista é completamente diferente de outro. Então, a gente tem esse desafio de estudar passo a passo cada um desses ativos, né? Que interessante. Você é a responsável por estudar? Sim, eu sou responsável, sou diretora da operação, mas a gente tem um time muito grande na Hearst Capital. A gente tem hoje 150 funcionários e a gente tem um time de modelagem, de economistas, né, que faz a modelagem financeira. Então, eu coloco todos os dados lá das aquisições da obra do artista, o metro linear, o metro quadrado da obra, quanto que foi operado há 20 anos atrás, há 19 anos atrás, e a gente consegue ver quanto que esse artista valorizou através do metro quadrado, porque eu não posso comparar o preço de uma obra pequena com uma obra grande, a não ser pelo metro quadrado dessa obra. E ainda assim tem algumas flexibilidades aí em termos de composição, né, da obra, qual é a composição que vale mais ou menos. Então, assim, eu tenho que olhar cada uma das obras, mas os números, quem avalia são os economistas, né? A gente tem um time de modelagem que faz isso de uma forma muito séria e responsável. E aí tem um time de marketing, a gente tem um time jurídico também, que é muito sério. Então, assim, que faz a compliance, que faz a due diligence de cada um dos nossos parceiros antes da compra, né? A gente vê todos os contratos, a gente flexibiliza também a forma como a obra é comprada, a forma como a obra é vendida. Cada galeria trabalha de uma forma, mas eu tenho que ter um time jurídico que faz isso da forma mais segura possível, porque é o dinheiro do investidor, né? Então a gente conta com o apoio também do time jurídico muito o tempo todo. E agora eu tenho um time de marketing também. A gente não está fazendo muito marketing dentro das redes da Hearst, mas a gente tem uma rede social agora que se chama Artk, com K, ARTK. ARTK, E aí a gente... Artk.art, com E no final. Artk.arte. E aí lá a gente tem, assim, produzido muito conteúdo sobre investimento e obra de arte. Então, trazendo umas posições bem inovadoras, assim. Porque não é todo mundo que fala de arte e dinheiro, assim, como a gente fala, né? Então, é isso que eu tô fascinado por essa mistura, né? Que parecia, vamos dizer assim, parecia uma coisa incompatível até pouco tempo atrás. O mercado de arte, ele é muito fechado, ele é um mercado opaco, assim, é difícil você saber dos preços reais pelos quais as obras são vendidas e são operadas, assim, tem o preço da venda privada, tem os preços em leilão, tem estratégias, assim, de mercado, né? Então, para você entrar e enxergar para esse mercado
conseguir encontrar vantagens de compra, de venda de obra de arte, construir esse posicionamento, né, frente ao mercado financeiro e frente ao mercado de arte, é algo totalmente inovador. Assim, tem um lado bom, que ninguém está fazendo isso, só a gente, que a água é limpa, mas tem um também que a gente tem que ter uma certa margem aí de erro e acerto, né? Que a gente sabe que para a gente testar tudo, a gente vai ter uma margem de erro em algum momento. Né? Mas a Hearst é uma empresa muito inovadora, né? Então a gente tem a primeira operação de investimento em royalties musicais, em precatórios, né? Então o perfil da empresa é esse. Arrojado. A gente se utiliza de todas as pesquisas e instrumentos jurídicos para a gente mitigar qualquer risco de perda, né? Então a gente tá ali assim sempre experimentando e se cuidando. Agora a gente tem bastante liberdade para ousar, para escolher, né? Para se posicionar. Esse ano a gente inovou, as nossas operações eram até o ano passado apenas de artista blue chip, que é uma posição mais conservadora, né? De Cavalcante, Volpe, Sassi-Lotto. E esse ano a gente incluiu duas classes de artistas que até tem um nome que foi a gente que criou, mas agora tá sendo adotado até pelo Art Prize, que se chama Ultra Contemporâneo, né? Agora a Art Prize, que é internacional, tem Ultra Contemporary Artist, que é uma pesquisa. É o artista... Aí as pessoas perguntam, mas o que é o artista ultra contemporâneo? É o artista que acabou de chegar no mercado, que apareceu e está no mercado. Porque, assim, se a gente olhar para a margem de o que é um artista contemporâneo no Brasil, a gente começa a ter artista contemporâneo na década de 70 para cá. Né? Esses conceitos são largos, né? Eu não posso comparar um artista da década de 70, vamos lá, assim, uma Regina Silveira, que é uma artista contemporânea. Eu não posso comparar ela com um artista que acabou de chegar no mercado. Né, com o Lucas Arruda, por exemplo, que é um artista ultracontemporâneo, que está tendo uma posição super valorizada no exterior. Né? Ele entrou na lista dos 100 artistas mais valorizados, jovens, ultracontemporâneos, no mundo. Caramba, que legal. Então, são coisas bem diferentes. E aí, por isso a gente criou. O ultracontemporâneo é aquele artista que apareceu pela primeira vez em uma galeria, no Brasil, né? A gente trabalha com artista brasileiro e está sendo mostrado. Está aparecendo pela primeira vez numa feira, na imprensa, está indo pela primeira vez para alguma exposição internacional. É um artista que ainda tem um valor bem mais acessível, né? E aí a gente compra um volume maior de obras e ele pode, nos próximos 2 anos, ter aí uma valorização de mais de 150%. Então, a gente pega esses artistas. E a gente incluiu também uma outra categoria, que são os artistas reposicionados, que são artistas que tiveram uma arte muito boa, bem feita, uma arte importante, assim, em vários elementos estéticos, antropológicos, artísticos para a arte, mas não foram reconhecidos. Não tiveram uma valorização de preço naquele período, que pode ser década de 60, 70, 80, 90. E aí agora tem alguns curadores, museus olhando para eles, galeristas comprando, alguns players do mercado comprando esses artistas e reposicionando no mercado. Então são artistas que a gente também incluiu na nossa cesta de investimentos. Então, a gente acaba inovando, né? Trazendo esses conceitos. E também falando para as pessoas, né? Para o mercado financeiro, para o mercado de arte, para a economia, trazendo esses conceitos. É algo bem novo, assim. Assim, eu acho que está sendo uma junção muito legal, né? Eu acho que imagino que os artistas estejam muito contentes e os investidores, porque tem muito investidor que investe em arte já... pessoa física, né? Ele mesmo vai lá e compra um quadro, né? Sei lá, $10 mil e às vezes esperando valorizar, às vezes não, às vezes só pelo quadro, enfim. E eu acho que esse mercado aí você está juntando muito, você tem muito contato com esses dois polos. A gente atua nesses dois polos, né? As pessoas compram arte por muitos motivos, né? E a gente espera
está protagonizando assim esse momento de virada mesmo, sabe? De olhar para a arte com esse olhar financeiro também. Mas as pessoas compram obra de arte por diversos motivos, né? Ao longo da história, a arte ela teve diversas funções aí na sociedade, né? De simbologia cultural, religiosa, de governos, né? De manutenção de civilizações. Ela só começou a ser um ativo financeiro de 50 anos para cá, que foi quando a gente teve assim, as altas valorizações que surgiram, né, no mercado de arte, protagonizados principalmente ali por Andy Warhol, Basquiat, na década de 70, que a gente viu aquelas obras assim explodindo, né, de preço. Então, de lá para cá, a obra de arte começou a ser vista dessa forma. Mas a obra de arte, ela é um objeto de desejo, verdade, de status, de deleite poético, psíquico, psicológico. A arte, muitas vezes, é a salvação de muitas pessoas, né? Às vezes, a pessoa começa a produzir arte, ela consegue colocar ali um sintoma dela, e aí vindo para a psicanálise, né? A arte também é a sublimação de um sintoma, né? Um artista que está ali com alguma questão que ele não consegue simbolizar para as pessoas, então ele fica interno com aquele sintoma, adoecendo, e de repente ele cria instrumentos físicos para colocar esse sentimento numa obra de arte, simbolizando algo, e que acaba se conectando com outras pessoas que talvez sentiram a mesma coisa que esse artista. Tipo Pollock, por exemplo. Tipo Pollock, né? Que é um artista, um acting painting, né? Que ele fica atuando naquela pintura. Pintura é expressão do que ele estava fazendo de gestos, exatamente, né? Então, a arte tem inúmeras funções, né? Inúmeros papéis. E as pessoas compram arte pelos mais diversos motivos, né? E o que está aumentando recentemente... Não é o maior motivo, mas está crescendo. Pessoas que compram obra de arte como investimento. Isso está aumentando, né? Mas ainda não é o principal motivo. O principal motivo tem uma pesquisa que recentemente apontou, o principal motivo é o gosto pessoal. Um dos motivos é para ajudar o universo de artistas. Tipo mecenas fazendo a função... E também para ser propulsor de algumas transformações sociais. Que a arte também tem esse papel, né? Quando a gente olha agora, nos últimos 3 anos, a entrada dos artistas negros no mercado de arte, uma entrada massiva de valorização alta, né, de prestígio, que tem muitas pessoas que falam, mas eu não gosto desse discurso de arte, política e tal. Mas o fato é que está causando uma revolução também. Sabe, o artista negro que consegue viver da sua arte, que consegue ultrapassar essa bolha social, que ele consegue estar viajando, mostrando a obra dele no exterior, as obras sendo adquiridas pelo MoMA, pelo Tate. Isso é fascinante, entendeu? Então, a arte, ela também tem esse papel político. Sim, então quando você vê artista negro, artista trans, quando você vê o olhar da sociedade que está sendo transformado a partir da arte, e aí a gente vê muitos colecionadores que se sentem também, não só gostam disso, mas eles gostam também do fato de serem provocadores dessa mudança social, eles começam a colecionar arte assim também. Entendi. Por esses motivos, né? Pela pauta social que a arte traz para a sociedade. O Brasil está muito atrasado, né? A gente sempre ouve dizer, eu que sou artista também, a gente fala, é muito difícil viver da arte no Brasil. E isso está sendo, não vou dizer que está sendo porque eu acho que já estão iniciados, né? Não está sendo um estupim. Vocês já estão vindo num caminho muito bom para mudar isso, né? Sim e não, né? O Brasil ele é um país, assim, de abismos gigantescos, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem hoje artistas brilhantes, artistas brasileiros brilhantes aparecendo na cena internacional, a gente vê hoje o curador da Bienal de Veneza, pela primeira vez na história, é um curador do Sul Global, e ele é brasileiro, é o curador do MASP, o Adriano Pedrosa. Então, que levou assim, o melhor da arte brasileira, tanto artistas, como eu te falei, que não tinham tanta propulsão internacional, como Ione Saldanha, como a Judith Lauan, o Rubem Valentim, todos esses artistas brilhantes estão na Bienal de Veneza sendo apreciados pelo mundo todo. A gente tem uma cena de arte
importante, de colecionismo importante, só que ele é desse tamanho. Tá? A gente tem no Brasil colecionadores que têm coleções muito importantes, de nível assim, internacional, de obras de valor também importante, mas são pouquíssimos. Pouquíssimos, assim. Você conta, assim, é muito pequeno. Entendeu? Então, e aí, eu acho que isso reflete um pouco a nossa cultura, que tem, assim, a gente tem sérios problemas de educação, de distribuição de renda. Então, assim, o acesso a essa arte acaba ficando restrito para algumas pessoas que tiveram a oportunidade de ir numa feira, de frequentar uma galeria de arte. Então, a gente sofre um pouco disso. Para muitas pessoas, né? Para a maioria das pessoas ainda... O acesso ainda é difícil, não porque não tem acesso, mas porque não tem acesso a muitas outras coisas antes, né? E aí eu não sei se vem antes o ovo ou a galinha, sim, né? Sim. Se há um problema de falta de disponibilidade de educação e cultura para a maioria das populações do povo brasileiro, ou se há um problema de gosto e preferência, né? Teve uma pessoa que me falou uma vez que foi muito interessante, assim, ela assim, se a gente colocasse apenas assim música clássica, cultura, disponível a todos, será que as pessoas iriam? Eu acredito que elas iriam, se tivesse disponível. E tem gente que diz que não, que a população aprecia aquilo que ela quer, que vai atrás do que quer, né? Então, vamos lá, falando de indústria cultural, né? Tipo, será que o que prepondera na indústria cultural é um determinado estilo porque isso vende mais? Porque as pessoas querem? Ou porque é a única coisa que a indústria quer oferecer? Porque elas não conhecem ainda, né? Talvez se conhecesse, talvez tivesse mais. Fica essa pergunta aqui, hein? Verdade. Se alguém souber responder, por favor, coloca aqui embaixo e depois eu quero ver. É verdade. Por exemplo, aí eu vou fazer uma crítica, né? Eu passei agora numa livraria para comprar um presente para vocês. Opa! E aí eu fui no setor de arte e tinha uma estante, assim, enorme. E eu, assim, quero ir na estante de artistas brasileiros. Aí ele assim, mas tem artistas brasileiros? Eu assim, onde? Gente, tinha tudo. Tinha Picasso, Monet, Manet, o Louvre, tinha Basquiat... Tinha vários artistas que nem são os artistas mais importantes internacionais e brasileiro não tinha. Eu assim, gente, mas onde que tá? Aí eu cheguei num canto, aí ele disse, tem aqui. Aí tinha Beatriz Milhazes, que é a artista mais valorizada hoje do Brasil lá em termos fora. de preço, e lá fora também. Tinha Vicky Muniz, que é um artista também muito conhecido lá fora. Tudo isso vem lá de fora. Esses dois são conhecidos lá fora. E aí depois tinha assim, é o único livro que eu vou tirar o meu chapéu. Assim, tinha um livro do Dalton de Paula, que é um artista novo, negro, que também está quebrando vários paradigmas, assim, já está sendo adquirido por museus internacionais, está na Bienal de Veneza. E aí tinha um livro dele, né? Então assim, nós somos o Brasil. Por que só tinha livro de arte internacional, gente? Pois é. Mas o Brasil é isso também, né? A gente acaba não valorizando tanto, né, a nossa cultura, né? A não ser quando já é valorizado lá de fora. Aí a gente bate palma também junto com eles. Exatamente. Então, assim, é necessário a gente ser muito parrudo mesmo, assim, né? Para se colocar no mercado de arte de igual para igual com um mercado internacional, sabe? Para estar ali. Tem que ser corajoso, assim, porque o Brasil tem essa síndrome, né, como é que é a síndrome do patinho feio, né? Complexo de inferioridade. A Hershey, porque assim, vocês estão de parabéns mesmo, né, fazendo isso aí, quer dizer, sendo inovadora, né, sendo uma companhia de capital, assim, inovadora. Ela tem quantos anos? A Hershey, 7 anos. Nova. A Hershey tem bastante essa história de protagonismo, de fazer coisas inovadoras e ousadas, né? E o que acontece? No ano passado, a gente fez uma média de todos os investimentos que foram entregues ao investidor. Tipo, se ele tivesse aportado em todas as operações de arte, em todas as operações da Hearst, precatórios, música, royalties, artes, o retorno dele teria sido 21% ao ano. Então, é um retorno bem legal. A gente fez agora uma média de todos os retornos do nosso investimento em obras de arte. E deu 23% ao ano. Caramba! É um retorno muito legal.
muito bom para um ativo que tem um valor cultural, social, né? Que é um ativo real que está lá, que não desvaloriza. Então, agora, claro, você pode me perguntar, tem questões, né? Tem questões. Uma delas é o prazo, por exemplo. Por quê? Como assim uma delas é o Porque prazo? a obra de arte, ela tem momentos que aquele artista está em valorização, tem momentos que não. Então, Como quase tudo. como quase tudo. No momento que a gente olha para para bolsa de valores, onde tem algumas ações que tiveram sérios problemas esse ano, com uma crise de confiança, a gente se sente até encorajado de fazer o que a gente faz, né? Porque se eles que têm esse investimento que é tradicional, que são empresas fortes, lidam com umas quedas gigantes, a gente nunca teve desvalorização da obra. Mas eu falo com os investidores para segurar quando não é a hora de vender. Claro. Porque são artistas blue chip, são artistas que não desvalorizam, mas se o momento não tá, se o mercado não tá respondendo, aquela obra tem que segurar um pouco. Perfeito. E vocês só na arte pictórica vocês estão? Ou vocês têm esses planos de avançar mais em outras artes, teatro, cinema, etc? Então, por enquanto, na nossa operação, a gente só trabalha com telas, aí respondendo dentro da arte, com objeto de arte, né? Só tela, porque 62% das obras de arte vendidas no mundo são telas. Então, para aumentar a liquidez... 62% das obras de arte do mundo são telas. São telas. Depois disso é que vem fotografia, escultura, gravura, instalação, performance. Então, a gente precisa aumentar a liquidez, né? Mas aí, quando você me perguntou cinema, a gente tem uma operação de cinema também. A gente tem uma operação de investimento em cinema. Que legal. Que em breve vai passar por algumas mudanças aí para investimento em cinema brasileiro também. Que legal. Até agora os filmes são internacionais. Então tem 2 filmes que foram investidos aí com o dinheiro dos nossos investidores. Mas são filmes assim, como que eu vou te dizer, muito... Blue chip, do mesmo estilo. Blue chip, mas não é blockbuster, assim. São filmes de diretores muito vanguardistas, né? Tem um Summer Book. Então, são filmes que estão agora participando de festivais de cinema. Então quer dizer que vocês estão expandindo. Né? Já está agora no próximo cinema, espero que no próximo teatro, e aí vá e não pare mais e permeie em todas as formas de arte possíveis e imagináveis. A operação de royalties também investe em shows também. A gente estuda, né? Como a gente estuda bastante assim as possibilidades do mercado e a gente se estrutura também juridicamente para lidar com coisas novas, é possível participar de diversos tipos de projetos. Que legal. Que legal. As pessoas, o investidor, às vezes, ele não ele quer ter a obra para si, né? A pessoa física, que você falou desses grandes investidores que são poucos, né, no Brasil, que tem bastante coisa, ele quer ter a obra para si. Ele compra, muitas vezes, né, como você falou, por desejo próprio, também por investimento. Mas ele quer ter a obra para si, no escritório dele. Isso não não cria nenhum entrave. Assim, muitas aí te respondendo, assim, muitas pessoas perguntam assim, mas o investidor assim tem como levar a obra para casa e tal? Por enquanto não, porque a gente tem muitos investidores, né? A nossa operação já tem mais de 1.000 investidores. Então, aí não dá, né? Para fazer a obra passar em 1.000 casas, né? Aí vai empregar. Um filhinho joga uma tinta ali. Não dá. E aí elas ficam em galerias de arte. Elas participam de exposições também públicas. Legal. Nas exposições privadas em galerias, elas podem ser vendidas, né? Nas exposições públicas, elas são apreciadas para um público maior. A gente tem obras do Sassilotto agora no MAC, USP, né? Numa exposição de Sassilotto. A gente está com obras do artista Vitor Fidelis agora no Encruzilhadas Africanas na CCBB do Rio de Janeiro, uma exposição que já esteve em São Paulo e já esteve em BH. A gente tem várias obras que ficam disponíveis em galerias para visibilidade e para exposições em instituições, né, culturais e públicas. Mas indo para o campo da aquisição da obra. Aí eu vou pular para te falar sobre o desejo das pessoas de ter a obra, né? Sim.
Para desmistificar uma coisa que as pessoas pensam que obra de arte é muito caro, eu vou te falar que uma das mudanças do mercado de arte do ano passado para cá foi o aumento no número de transações de obra de arte. E de transações de obra de arte de 5 a 10 mil dólares. Então, a gente está falando aí de obras até 50 mil reais. Então, assim, isso é um dado interessante para o mercado. Muito. Para a gente é um pouco mais difícil porque a gente tem que comprar um número muito maior de obras, né? Sim. Antes eu podia comprar uma obra, agora eu tenho que comprar 10, né? Só que eu fico muito feliz de ver artista jovem trazendo uma arte bonita, inovadora, com temas diferentes, com umas criações, coisas nunca vistas antes, assim, de uma beleza impressionante, chocante. Começando a viver do seu próprio trabalho, sendo apreciado, indo para uma SP Arte, para Arte Rio, tendo uma visibilidade super interessante, e de pessoas que jamais imaginavam, vou investir para ter uma obra de arte em casa. Estão podendo adquirir, eles estão podendo comprar, sabe? Uma obra de arte de 15, 20, 30 mil reais. Né? Eu tenho amigos jovens que não têm carro, mas têm obra de arte em casa. Legal. Porque optam, né? Uma tendência. Amigos das novas gerações, né? Y, Z. Então, eles estão apreciando mais a arte, eles têm uma conexão maior com a arte, estão ganhando dinheiro de uma forma mais rápida. E eles não têm muito essa coisa que tinha nas gerações anteriores. Preciso logo ter uma casa, ter uma casa grande, ter um carro importante. Às vezes essa pessoa quer ter arte em casa e morar num apartamento menor. Ou quer viajar. Os gostos das novas gerações são diferentes, né? E fantástico, né? Viva la diferença, né? Quer dizer, viva a diferença, cada um na sua, né? Viva a diferença. O cara que gosta do carro e quer ter o carro. E o cara que quer ter o quadro. Né? Viva a diferença. Eu acredito muito na diferença, na diversidade. Não existe regra para tribo nenhuma. Gente, vamos parar de se desrespeitar, vamos parar de segregar um ao outro, né? O mundo é um mundo de tantas possibilidades, assim, de gostos, de preferências. A liberdade que a gente tem hoje de assumir os próprios gostos, o estilo de vida, mais conectado com a sua essência, né? Exatamente. É muito bom. Deixa eu te perguntar o seguinte, você fez jornalismo, aí fez psicanálise, e eu tô vendo que você manja de obra de arte, assim, de uma forma estonteante. Você foi fazer cursos, ou você aprendeu tudo na marra porque você adorava? Como é que foi isso? Eu acho que, assim, inicialmente eu comecei a estudar livros de obra de arte, né? Então, assim, catálogos de arte, assim, eu sempre tive essa paixão, assim, desde adolescente eu já ia pra biblioteca, já descobri, assim, gente, quando eu vi Salvador Dalí pela primeira vez... Porque, assim, eu sou de uma geração que eu fui ter internet com 12 anos. Eu fui acessar a internet com 12 anos, era aquela internet de escada, né? Então, o acesso que eu tinha à obra de arte era na biblioteca da escola, da universidade. Então, assim, eu ia direto para os livros de arte, assim. Então, assim, eu amo até hoje, né? O Salvador Dalí, o surrealismo. E aí comecei a ter paixão para mim, assim, a obra de arte. Então, logo que eu pude viajar também, primeira vez que eu fui à Europa também, já fui nos principais museus. Fiquei, acho que 2 dias inteiros no Louvre, assim, porque era uma coisa que você fica em êxtase, né? O Louvre é demais. É realmente. Demais. Então, e aí fui trabalhando essa coisa do olhar, assim. Depois disso... O Louvre, eu tive a decepção no Delacroix, porque aquele quadrinho do leão eu não lembrava que era tão pequenininho. Você lembra de qual eu tô falando? Eu não lembro qual você está falando, porque o Delacroix tem obras enormes no Louvre, né? Obras de 4 metros. E o do leão, eu não lembro como é, a morte do leão, alguma coisa assim, tá? É desse tamanico. E aí eu falei, caramba, é legal, porque é um misto, né? Porque a gente vai imaginando que é uma coisa monstruosa, que a maioria... A Mona Lisa também, né? A Mona Lisa também é pequena, mas é maior, né? O Delacroix é bem pequeno mesmo, é menor que a Mona Lisa. Bom, mas E aí, depois disso, você começa a ter outras opções, né? Aí depois, assim, na universidade você pode fazer cadeiras, né, de arte também. Aí tem cursos. Aí depois que vem a internet... Hoje, você entra no Google Arts, você entra em todos os museus do mundo, ali, você olha as plataformas... Desculpa te cortar, você já continua, mas isso na pandemia foi bom, né? Porque eles abriram acesso, né? Acho que a maioria dos museus do mundo abriu acesso pela internet, né? A pandemia, ela causou uma virada...
As pessoas falam muito assim, o mundo voltou a ser... Não, não é igual. Assim, a gente deu uma virada para o digital muito grande na arte. Muito grande. E a entrada de novas pessoas dando valor à arte, né? A pandemia para o mercado de arte foi muito interessante, porque o brasileiro não viajou, não só o brasileiro, né? Todo mundo. Então ficou muito tempo em casa, aumentou a casa, comprou obra de arte, ou foi fazer um curso de arte na internet. Então foi um momento de virada assim bem interessante. E também aumentaram de uma forma definitiva a aquisição de obras de arte online. Mas aí eu vou falar que são os leilões, tá? A obra de arte, no geral, as pessoas gostam de ir no vernissage, conhecer o galerista, conhecer o artista, ver a obra pessoalmente, né? Tem marketplaces importantes, é uma forma da gente ver aqui no Brasil, a gente tem Blombo, que é um marketplace legal, internacionalmente tem a Artsy. Então, dá para você olhar ali vários artistas, ver o preço e tal. Os leilões, definitivamente, online. Ainda hoje eu estava assistindo o leilão da Sotheby's, é um leilão presencial e tal, só que assim, o mundo inteiro também olhando online lá. E os leilões nacionais aqui também, a quase totalidade é online. O leilão ficou uma coisa online. Que legal, né? Maluco isso. Deixa eu te perguntar, momentos marcantes da sua vida, pessoal e profissional. Ai, poxa, pergunta difícil. Eu tinha esquecido dessa pergunta. Eu tinha esquecido dessa pergunta. Pois é. Olha, eu quero saber momentos marcantes da sua vida. Quero saber se você achava coisas impossíveis que você hoje está realizando. Talvez isso, né? Porque você adorava a obra de arte, você nasceu não na era digital e hoje está tendo um acesso aí. Mas enfim, eu quero ouvir de você. O que você achava impossível, se é que você tinha essa coisa. Ou você nunca achou nada impossível? Eu sou meio ruim de memória. Tô brincando. Eu tô achando agora, ter memória ruim às vezes é bom, sabia? Às vezes é bom, às vezes é bom. Mas eu tava lembrando agora um momento que foi muito legal, porque como eu cresci numa cidade pequena, o primeiro artista, assim, que eu era apaixonada era o Salvador Dalí. Então, assim, quando eu fui... Não, Ricardo, humorista, né? Não. Quando eu fui na casa do Salvador Dalí, foi incrível, assim... É uma casa que fica em Figueiras, fica na Espanha, Costa Brava, na Espanha. É uma praia, né? É uma praia maravilhosa em Cadaqués. Então, assim, tem a casa do Salvador Dalí, tem o Museu do Salvador Dalí. Aí você vê a cama do Salvador Dalí, que as pernas são dois dragões, duas pernas de dragão, assim. Ele era fantástico, né? Fantástico, mas... gente. E aí, assim, quando eu fui lá, eu não acreditava, porque quando eu era adolescente, eu achava que ia ser, tipo... É uma coisa meio inatingível, sabe? Você achar que assim, será que eu vou um dia, né? Vou pra Espanha. Olhar, tocar nisso, né? E aí isso foi muito legal. E... momento... Eu lembrei agora também de uma memória recente. Qual? Eu fiz uma cirurgia recente, assim, também, que eu achava assim, gente, a hora que eu acordei, assim, eu tava, tipo, muito feliz, assim, era uma cirurgia que tinha um risco, não alto, mas, assim, tava com medo, né? Tava com medo e tinha opção de deixar mais pra frente, mas a coisa piorar, e aí era uma cirurgia óssea e tal, e eu, assim, gente, muito medo. A hora que eu acordei, foi esse ano, foi em julho, eu, assim, gente, foi o dia mais feliz da minha vida. Dia mais feliz da minha vida. Eu assim, gente, eu mexi a mão, mexi o pé. Eu assim, gente, agora ninguém me segura. Que bom, que legal. Nasci de novo, aquela sensação. Nasci de novo e vou fazer tudo. Agora me segura. Porque que legal, legal demais, né? Eu tô vendo que você é bem agitada mesmo. Isso foi legal. Eu acho que tem que ser, né? Acho que São Paulo deixa a gente um pouco assim, né? Você não era? Era menos? Não, era mais tranquila. Eu sempre morei em cidade de praia, sempre fui mais tranquila, assim, agora São Paulo... São Paulo deixa isso, né? Dá essa tocada, né? Mas é bom, né? É bom. As pessoas são muito ansiosas aqui. Mas tudo bem, tem um certo nível de estresse que é bom, que faz a coisa andar pra frente, né? E você deve ser muito de ler. Eu queria que você indicasse livros que te marcaram e que você passaria pra frente. Passaria pra frente indicação, né? Então, tem vários livros de mercado de arte que eu tenho lido bastante, assim. Para quem gosta de arte, então eu vou sugerir um livro, The Museum of the Future, que ele fala, é um museu do futuro, fala sobre o olhar de curadores e artistas sobre a arte atual, assim, cenários, coisas
bem do olhar de quem conhece muito o mercado de arte, não só o mercado, mas o ecossistema da arte, né? Então tem nomes ali que aparecem que a gente não vê muito comum, né? Tem museus que a gente não conhece que aparecem ali. Então esse livro é bem interessante. Mas tem alguns livros que eu gosto. Vamos repetir, qual é o nome do livro? The Museum of the Future, é o Museu do Futuro. The Museum of the Future. É o Museu do Futuro. Fora isso, eu leio muitos livros de mercado de arte. E daí é para quem gosta mesmo. E aí é um público muito pequeno. Mas tem alguns livros de literatura também. Muito cedo na minha vida eu também li bastante literatura assim, importante e que me marcaram. Assim, só que são livros mais fortes, assim, tipo do Dostoiévski, que é o Memórias do Subsolo, foi um livro importante. O Complexo de Portnoy, do Philip Roth, também, livro importante. Virginia Woolf também. Só que são livros que hoje... Você perguntou, eu escrevi assim, hoje tem horas que eu prefiro ler autoajuda, assim, porque... determinadas literaturas são muito densas, né? Verdade. É legal. Cansa muito, né, às vezes. Não é nem um cansar, porque é belo. Assim, é belo, assim, é lindo, assim, né? A narrativa, o vocabulário, as emoções. Só que é de uma densidade que às vezes te dá uma deprimida. Sabe? Me desculpe se eu estou sendo muito superficial, mas... Não está sendo. Eu li muito cedo essa literatura e te leva para um lado muito denso da vida. Tipo sabe? Olhar dessa... Cara, o Dostoiévski tava lá na Rússia, sabe? Né? Para a Revolução Russa, lá, sabe? Tipo, era um período tenso, né? E a gente vive períodos tensos hoje. Não estou querendo que seja superficial, tá? Mas... às vezes, é legal você ler uma coisa leve também, sabe? E te ajuda que dá mais positividade, né? Por exemplo, aquele livro da CEO do Facebook, que é o Faça Acontecer, que é uma mulher, né, no mundo do trabalho, que ela fala várias coisas ali, que ela acertou, que ela errou, aonde que ela foi encontrar forças para fazer determinada coisa, sabe? Às vezes, quando eu não tô bem, eu leio autoajuda. É isso aí. Leio autoajuda, arte da guerra. Muito bom. E você falou da viagem, né? Da casa da Figueiras, na Espanha, da casa do Salvador Dalí. E eu perguntei para você uma viagem inusitada, você me deu uma resposta. Você viajou, teve uma viagem que você passou por 50 países, é isso mesmo? Ai, foi uma viagem muito legal. Mas como é que foi isso? Me conta isso. Então, foi uma viagem, assim... Era um avião... privado. Para 50 países, acho que era um avião. Não, fomos 50 brasileiros. A gente visitou 14 monumentos importantes, patrimônios culturais da humanidade. A gente foi a quantos países? Eu sei que foram uma volta ao mundo em 28 dias. E a cada 2 dias a gente estava num país diferente. Tinha esse tema, acho que assim, foram a volta 12 ao mundo países. em 28 dias? Foi. Foi uma volta ao mundo no sentido inverso da ocupação da humanidade. Olha a complexidade dessa viagem. No sentido inverso da ocupação da humanidade na Terra. E a gente foi a 14 patrimônios culturais da humanidade. Caramba. Focando em elementos da ocupação humana, né? Então, assim, o primeiro destino foi a Ilha de Páscoa. Que legal! No Chile. Então, a gente ali... E aí, essa viagem foi muito interessante, porque quem nos acompanhou quem fez a curadoria da viagem foi o Leandro Carnal. Tá brincando? Que legal! Que demais! O Leandro Carnal, da CNN. Ele que fez a curadoria. Também tinha um fotógrafo da National Geographic, o Adriano Gambarini. E aí, a gente foi a monumentos, assim, históricos, assim, Borobudur, né? Os moais da Ilha de Páscoa... o Taj Mahal, em Mianmar, aquele voo de balão lá nas pagodas. A gente foi a Papua Nova Guiné, que foi uma experiência assim, antropológica riquíssima, né? Pouca gente vai a Papua Nova Guiné, né? Ninguém vai, só antropólogo que vai. E o Leandro Carnal ia fazendo uma introdução. Demais. A cada viagem no avião ele dava aula, fazia uma introdução. Historicamente, ele elencava os aspectos
geológicos... Não, geológicos era o Adriano Gambarini que dava, que ele é geólogo também, fotógrafo, né? Então, o Leandro Carnal falava dos aspectos filosóficos, históricos, religiosos de cada um dos destinos que a gente foi. E aí já chegava lá, assim, esses sabendo. 14 monumentos, era um em cada país? Um em cada país. Então vocês passaram por 14 países. E a gente encerrou na Tanzânia, que foi o primeiro, né? Na África, né? Os primeiros registros do homem, né? Foi na África. E aí, assim, tem algumas histórias que foram desmistificadas, sabe? Tipo, tem gente que... A Ilha de Páscoa, o ser humano chegou na Ilha de Páscoa vindo da Melanésia de canoa, sabe? Então, assim, tem algumas historinhas, assim, que impactaram, né? Legal demais, né? Canoas que foram construídas a partir dos fenícios, mas, sabe? Tipo, como a cultura andou ali, né? E atravessou aquele oceano todo e chegou lá, né? Que fantástico, 700. Viveu lá intocado até 1400, ficou 700 anos intocados. E foi uma população que se esvaiu, né? Sem desenvolver ciência, conhecimento e alimentação e agricultura, e esgotou os recursos da ilha por conta de vaidade, esgotando todos os recursos para fazer grandes moais que eram símbolos de poder, né, e de vaidade, símbolos religiosos, e eles foram se destruindo, assim. Essa viagem é uma coisa, né, eu faria, não é o momento mais marcante da sua vida? Foi, essa viagem foi muito boa. Boa demais, 28 dias, 14 monumentos. E a cada dia o avião, tipo, você tinha um jet lag também, né, e a cada 2 dias você estava num destino diferente, uma loucura. Que legal demais, Ana. Ana, eu queria saber de você o que você tem de melhor, de bom, de melhor. Caramba, eu acho que, assim, resiliência, né? Como boa capricorniana que sou, assim, sou resiliente, vou dar um jeito, vamos chegar lá. Assim, não aceito andar para trás, não aceito descer. Posso parar em algum momento, olhar a paisagem, recalcular a rota, mas, assim, para trás nunca, né? Então, acho que tem essa parte da resiliência também. Acho que sou uma pessoa ponderada também. Mas isso, né, as pessoas que convivem comigo que vão saber. Vão dizer, vamos trazer aí uma meia dúzia, vamos trazer um número ímpar, 7 pessoas para desempatar. E planos para o futuro? Seu e da Hersh, seu pessoal, profissional, e da Hersh também, me conta tudo. Então, a gente está com construiu agora a marca Arctic, que é uma nova marca para operação de investimento em obras de arte na Hersh Capital, que une a palavra arte, que é a ART, e K de capital. Então, a gente realmente peitou a ideia de falar de arte e capital e dinheiro de forma única e inovadora no Brasil. Mesmo diante de vários preconceitos, viu? Porque muitas pessoas não gostam de discutir arte e dinheiro. Tem pessoas que não gostam de relacionar arte e dinheiro. Tem pessoas... E tá tudo bem. Tem lugar para todo mundo, né? Agora sim, tem muitas pessoas que estão preocupadas em comprar uma obra de arte que não vai desvalorizar no futuro. Exatamente. Tem pessoas que querem esse tipo de consultoria, né? E aí, como a gente já faz pesquisas sobre todas as nossas... Os artistas que a gente está pesquisando e prospectando para comprar, as coleções, os acervos, a gente já tem um mapeamento grande disso, tem muitas pessoas que nos pedem dica para comprar. Então, a gente também está oferecendo o trabalho de art advising. Então, quem quiser comprar obra de arte, a gente oferece essa consultoria, né? A gente está estruturando o site, acho que quando o podcast for... A gente já vai estar com o site pronto dentro de uns 2 ou 3 dias. Então, a gente está com esse site e a gente vai oferecer esse tipo de serviço também, de consultoria para aquisição de obras de arte. Tá? Que legal. E também a parte de precificação, a gente tem parceria com alguns peritos de obras de arte. A gente recebe muitos pedidos para avaliação de obra de arte. Então, a gente está fazendo uma ponte também entre os peritos e as pessoas que querem avaliar suas obras de arte, né?
E a gente sempre fala que é importante essa opinião do perito, porque dá um pouco mais de segurança, né? Claro, né? Claro, credibilidade, deixar tudo oficializado ali, bonitinho. Muito bem, Ana, dá uma delícia, estamos caminhando aqui para o final. A gente tem uma brincadeira aqui, que é o seguinte, esse baleirinho tem balas, mas não tem só balas. Tem as lembrancinhas que você vai levar e tem os papeizinhos que você deve estar vendo. Tem 2 portinhas que tem papeizinhos. Queria que você pegasse uma delas, abrisse a portinha, Como pegasse... é que faz? A gente gira na sorte? Você que sabe. Vamos girar na sorte, tem então? gente que não gira nada e tem gente que gira um monte. Vou fechar o olho. Você que foi a que mais girou até agora. Adorei essa girada. E aí você pega o papelzinho, tem umas frases aí. Eu queria que você lesse a frase e obedece o que está escrito. Vamos ver o que está escrito. O que está escrito? Olha, a cara dela é impactada. Pode pegar outra. Não, mas pode ser. Pode ser? Mande o que uma é? mensagem para alguém que não está mais aqui. Essa aí mexe, né? É demais, assim. Pode não estar aqui fisicamente, né? Mas, assim, eu acho que se eu pudesse falar, eu falaria com meu pai. Eu perdi meu pai com 10 anos. Caramba. Foi uma perda assim, enorme, assim, para uma garotinha, claro. né? Então, acho que talvez eu mandasse uma mensagem para ele, né? Eu diria assim, ó... Tô bem. Tô bem. Não se preocupa. Obrigada por todos os ensinamentos que foram possíveis até aqui, né? Mas eu acho que até o tempo que ele teve junto comigo também, com 10 anos também, que foi uma pessoa muito correta, muito séria, muito responsável, cuidava muito de mim, enfim. Eu mandaria para ele um recado. Lindo demais, olha, eu tô arrepiado aqui, eu sou um cara sensível, tô arrepiado. Parabéns pela mensagem. E você tá muito bem, né? Você mandou para ele, tô bem. Você tá muito bem, né? Fala, pai, fui pra Espanha, rodei o mundo, fiz uma viagem de 28 anos conhecendo vários locais. O mundo, né? O mundo fantástico. É um lugar muito grande, né? Interessante. Fantástico, muito legal. Agora, então, agora você vai levar umas lembrancinhas aqui no nosso site, tem umas balinhas, não sei se você pega balinha, tem os nossos bottoms. Eu quero um adesivo. Eu quero um adesivo. Não, pega 2 de cada. Pronto, né? então tem tá. 2 de cada. Eu acho que esse adesivo tem a ver com a Hearst, viu? Tudo é possível. Tô mandando pros meus colegas. Eu vou te dar 2, você não pegou, você falou que quero o adesivo. Não, mas você vai levar o bottom também. Tudo é possível. Balinha você não quer? Balinha não, gente. Tô de dieta. Então tá. Mas, não tem problema. O broche eu vou levar mais um, porque eu acho que lá na Hearst tem muita gente que vai gostar. Então tá. Você tem aí, tem dos dois lados. Então, e aí eu soube que você trouxe uma lembrancinha pra nós também. Eu trouxe. Eu tô na expectativa que eu quero saber. Eu sou muito curioso. Nossa, caramba! Que bonito! Olha que legal! Vic um Muniz. livro de um artista que eu gosto muito, que é o Vic Muniz. É um artista brasileiro, muito talentoso, artista contemporâneo. Olha aqui, ó. Que já está aí com uma carreira internacional de mais de 15 anos, assim, já com um histórico enorme de exposições, de leilões. Ele retrata, né, assim, várias cenas da arte com materiais, com lixo, né? Você vê aí com todo tipo de material. Imagens de chocolate. Ele foi muito inovador. Ele fez Tudo é Possível, assim. Que legal. Fez muita coisa legal. Que legal demais. Então, gente, para finalizar, adorei. Obrigado pelo presente, presentaço. Até nem é justo, né? Porque você leva umas lembrancinhas do nosso podcast e me dá um livro desse, que é uma coisa fantástica, é uma obra de arte onde se contém outras obras de arte, que são as verdadeiras obras de arte, que são os quadros dele. Eu acho que o acesso à arte, como o Vic Muniz, eu acho que tudo é justo, sabe? Eu acho que as pessoas terem acesso a ver, a olhar, a entender o que fez ele pensar e criar essas coisas, conexões. Eu acho que a arte, ela só agrega, só conecta e traz coisas boas para a vida das pessoas. Eu adorei, porque eu adoro arte. Meu pai era pintor e eu também estou na linha, né? Estamos seguindo aí a vida artística, a veia artística. Para finalizar, Ana, adorei o papo. Você quer deixar um recado, um endereço, alguma coisa, site, Instagram? Não precisa.
pode seguir a gente, né, na Hearst Capital, conheça as operações e tudo que a gente está criando de novo, né, as operações de música, que aposta em música brasileira, cinema brasileiro, a gente que investe em arte brasileira também, acompanha, dá uma olhada, tira as dúvidas, olha as nossas lâminas, entra em contato, vai ser um maior prazer responder, fazer uma reunião ou levar vocês para conhecer as nossas obras nas galerias. Legal demais. E qual é o endereço? A Hearst Capital. Pode colocar... Hearst Capital. Em todas as mídias todas sociais. As redes. Hearst Capital. Muito bom. Então, para finalizar, Ana, adorei o papo. Você está de parabéns, porque é uma jornalista psicanalista e ela fala com a propriedade de que entende tudo de arte no Brasil e fora do Brasil. Eu queria que você desse um recado, uma dica. Eu usava conselho, mas não sei se conselho. Uma dica, recado para as pessoas que ainda têm dúvida sobre as possibilidades da vida, né? Aquela pessoa, eu tenho dificuldade porque o governo, porque o sofá, porque eu estou cansado e etc. O mundo é um lugar grande, mas ele não pode ser amedrontador, né? Então, assim, ele tem muitas possibilidades, infinitas possibilidades. Então, como eu vou repetir uma frase que eu criei, que é a seguinte, assim, se a gente bate em 10 portas e tem 9 nãos e tem um sim, a gente vai bater em 100 portas e vai abrir 10 portas. Né? Eu acho que todas as portas podem revelar lugares muito interessantes para se ir. A gente não pode se limitar a padrões, a preconceito, a medos, a traumas, a limitações. Leiam histórias de superação, como eu falei, né? Autoajuda, tem várias biografias de pessoas de sucesso que elas falam o quanto as pessoas já quebraram a cara, quantos nãos as pessoas já tiveram e elas encontraram um lugar, né? Elas encontraram o seu caminho. Eu acho que a resiliência é a gente tem que se trabalhar todos os dias e não se culpar pelos erros, porque só é erro quando a gente repete. Quando a gente está fazendo pela primeira vez e deu errado, a gente estava experimentando. Então... Genial, adorei essa. Só é erro na segunda vez, né? Porque a primeira você tá testando, tá experimentando. Agora, você deu errado, você vai lá e faz de novo. Aí não dá. Ana Maria Carvalho, head da Hearst Capital, adorei o seu papo. Olha. Você que viu essa entrevista, tem tantas outras entrevistas fantásticas, pessoas maravilhosas, cada um com a sua história de vida, cada um na sua profissão, cada um com a sua história com recados motivacionais, inspiracionais. Então veja isso, se você gostou, veja outros, indique para os amigos. Se não gostou, não fala nada para ninguém, vai dormir, tá tudo certo. E é nóis, bora ser feliz, Ana! Bora! Adorei, obrigado. Pessoal, bora ser feliz e abraço para todo mundo. Bora experimentar. Valeu, bora experimentar. Valeu, pessoal, até. Boa.